Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía. Aquela que era a igreja de oração, igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida nesse momento, nesse fim de tarde, não é, de domingo, onde nós já tínhamos no coração compartilhar com você um pouquinho sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E eu tenho certeza de que vai ser edificante para a sua vida, para a sua família, para o seu conhecimento. Então, antes da gente começar, queria que você pudesse compartilhar essa live, que você pudesse também, como eu vou dizer, através do seu Facebook, todas as suas redes sociais, você possa falar com as pessoas, para que possam ver, ouvir, assistir, e depois também vai ficar, claro, que gravado aqui, tá bom? Eu estou aqui hoje com a minha esposa, a irmã Simone Ferreira Maurício, e nós já fizemos uma primeira live desse assunto. E hoje a gente resolveu dar uma pesquisadinha mais aprofundada para que possa estar passando para vocês nesse momento um conteúdo mais profundo um pouquinho para todos aqueles que desejam ser edificados pela palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar, abençoar sua família, sua casa, sua igreja. Enquanto o total da igreja não volta nesse momento de pandemia, há essa possibilidade de nós podermos estar comunicando com você o Evangelho de Cristo através das redes sociais, através desses meios de comunicação que Deus nos deu. Nós damos graças a Deus porque nós temos esse meio, não é? Se não tivéssemos, e não tivéssemos, por exemplo, nenhum telefone e a gente estivesse enfrentando esse mesmo momento, como é que seria? Então, vou pedir aqui minha esposa para saudar vocês com a paz do Senhor, cumprimentá-los também. E em seguida a gente já vai começar, sem perda de tempo, a falar um pouquinho sobre esse livro maravilhoso que é Atos dos Apóstolos, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu sou Eli Maurício Batista, aqui do portal A Luz da Bíblia. Simone, cumprimenta os nossos irmãos. A paz do Senhor, estamos aqui mais um dia, né? Para aprender mais um pouco da palavra de Deus. E esperamos que você esteja aí com o seu papel, sua caneta, para anotar tudo e aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Amém? Então, gente, olha só. Atos dos Apóstolos foi esse livro que Deus colocou no nosso coração. Eu tenho sempre dito que a gente ouve muita pregação e às vezes até ensino mesmo. Isso é interessante, não é? Sobre outros livros da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento. Eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho visto que muitas pessoas desconhecem algumas regras para a igreja nos dias de hoje, já que nós não vivemos o Antigo Testamento, apesar que toda a Escritura é inspirada, não existe um livro mais ou menos inspirado, todos são inspirados, tá bom? Nós vamos ver aqui também que o que Deus começou a fazer no Antigo Testamento, Ele, na verdade, agora está fazendo, né, está completando no Novo Testamento. E no Antigo Testamento muitas coisas foram sombras do que a gente vê hoje, principalmente a prefiguração de Cristo, do seu sacrifício, onde nos Salmos, nos profetas, como o próprio Jesus disse, que falariam dele. Então, Atos dos Apóstolos é bem interessante para nós. Por quê? Porque nos fala da nossa história, nos fala da história da igreja.
Então a gente vai ver aqui dentro desse livro que os próprios apóstolos, que naquela época você precisa ter em mente, que eu já falei aqui na primeira live, que o mundo estava ali num contexto judaico, tá bom? E os apóstolos ali também, eles não tinham a Bíblia que nós temos hoje. O cânon ainda não estava formado. Então, as coisas que eles se baseavam, principalmente no que se falava de Jesus, e a gente vai ver isso mais tarde na pregação de Pedro, eles tinham o Antigo Testamento, né, que falava também de Jesus. O próprio Jesus disse, olha, nas Escrituras está escrito tudo de mim. Então, olha só, a gente começando aqui sobre Atos dos Apóstolos, uma coisa bem interessante que você precisa ter em mente é o seguinte: você já se imaginou terminando ali no livro de João, e depois você virasse a página e você fosse direto para Romanos? Você ia ver a igreja, por exemplo, em Roma, e você ia se perguntar, poxa, como essa igreja chegou até aqui? Como a igreja chegou até aqui? Atos nos fala dessa trajetória da igreja, que estava em Jerusalém, e aí a gente vai vendo todas as cidades que ela foi passando, todas as províncias, como se chamava naquela época, e foi parar até Roma, e de Roma até os confins da terra, e o evangelho chega até nós aqui hoje. Então, biblicamente, isso está registrado, e também existe os históricos extrabíblicos, professores de histórias na universidade, os livros, comentários de história, de grandes historiadores como Jaroslav Pelikan, entre muitos outros, da Universidade de Yale, e, enfim, muitos comentaristas e muitos professores de história contam um pouco também dessa história extrabíblica, Flávio Joséfo, entre outros. Então, olha só, vou começar aqui novamente naquela introdução que a gente fez. Minha esposa vai estar lendo Atos capítulo 1, versículo de número 1, para a gente poder se situar novamente nesse livro. E eu resolvi justamente fazer mais algo tipo um estudo, porque nós já temos várias pregações aí no Facebook, né, no Instagram, então resolvi fazer um pouco diferente para a gente não estar fazendo algo diferente, porque a pregação ela é totalmente diferente do estudo, do ensino, de um comentário bíblico. Então vamos lá, Atos capítulo 1, versículo de número 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então olha só, o escritor desse livro, a gente já falou antes que é Lucas, tá bom? Lucas. Quem foi Lucas? Lucas foi um amigo, Lucas foi também um companheiro de Paulo, principalmente nas suas prisões. Nós já lemos no episódio anterior. Lucas era médico e Lucas também era um teólogo. Lucas também era um teólogo, não era só um escritor, ele era também um teólogo. Então olha só, Atos é um importante livro do Novo Testamento, ele registra o início e a caminhada da igreja de Jerusalém a Roma, nos mostra também a união de dois povos, tá? O povo judeu e os gentios. Se você não sabe, naquela época os judeus eles tinham uma raiva, tinham um pavor dos gentios, daquelas pessoas que não faziam parte da agremiação de Israel. Só para você entender um pouquinho o contexto do livro, de que Deus, através desse livro, também vai mostrar, a gente vai ver ao longo do livro, como Deus está trabalhando aqui também para que os judeus recebam os gentios como um povo agora formado, batizado no corpo de Cristo. Isto é, lá em Apocalipse a gente vai ver chegando no céu pessoas de várias tribos, várias raças, várias nações. E como que isso se deu? Se a nação de Israel era uma nação escolhida, sim, aí depois Deus vai e escolhe a igreja, onde todos que fazem parte da igreja estão já predestinados a irem para o céu de glória. Então, Atos ele fala sobre isso, tá bom? Sobre a união de dois mundos judaicos, do mundo judaico e também do gentil, tá? Esse livro ele não tem conclusão. Por que ele não tem conclusão? Esse livro não tem conclusão porque hoje Deus continua fazendo a obra através de mim, através de você. A Bíblia diz ali no primeiro capítulo que Jesus ainda ficou 40 dias aqui na terra, explicando os discípulos, falando com eles a respeito do reino de Deus, ensinando. Então hoje Jesus está presente em minha vida,
está presente na vida do seu pastor, na vida daquela pessoa que ensina na sua igreja, está presente na sua vida, porque para Deus essas nomenclaturas que a gente usa de pastor, de presbítero, de diácono, é bíblico, tá? Está lá em Efésios sobre os dons ministeriais, mas Deus também usa você. Tanto é que se você for ler Marcos no capítulo 16, Jesus falou, ó, aqueles que creem em mim imporão as mãos sobre os enfermos, falarão novas línguas, se comerem ou beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então, Deus, na verdade, ele usa todos. A diferença aí nessas nomenclaturas é que, por exemplo, os líderes de igreja, eles têm mais responsabilidade, eles têm responsabilidade sobre o rebanho, eles vão apresentar um rebanho diante de Deus, mas Deus também usa você. Aí eu não tenho nenhum cargo na igreja, você está inserido aqui em Atos dos Apóstolos, porque o Espírito Santo, quando Joel, através de Deus, do Espírito Santo, trouxe aquela promessa, disse que Deus ia usar velhos, novos, crianças, enfim, você também está incluído aqui. Uma curiosidade que nós já falamos é que esse livro de Atos, apesar dele ser chamado Atos dos Apóstolos, ele só menciona, na verdade, 3 apóstolos. Então a gente não vai ver aqui algo exaustivo falando dos apóstolos, mas quem a gente vai ver mais aqui aparecendo é o Espírito Santo na vida desses homens. Então Atos, também como nós já dissemos, poderia ser chamado Atos do Espírito Santo ou Atos dos Homens Apostólicos, tá bom? O autor do livro nós já falamos, referência sobre ele, nós temos em Colossenses 4,14, Filipenses 2,4, 2 Timóteo 4,11 também, a gente já falou que ele era médico, tá bom? Uma coisa bem interessante no livro de Lucas, e você pode linkar o livro de Lucas com o livro de Atos. Lucas, por exemplo, ele é diferente dos evangelhos sinóticos. Isso é, evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, porque eles têm passagens iguais ou passagens que se repetem ali dentro do livro. Então isso significa sinótico. Mas o evangelho segundo Lucas, ele tem 600 versículos a mais do que os outros evangelhos. Por quê? Ele, na verdade, registra algumas coisas que os outros evangelhos, segundo Marcos, Lucas ou Mateus, não registra. Na verdade, os evangelhos segundo Mateus, Marcos, e João, tá? Marcos e João e Mateus. Lucas revela coisas que esses evangelhos, tá bom, não revela. Por exemplo, o nascimento de Cristo. O nascimento não, a infância de Cristo, tá? A infância de Cristo não é relatada nesses outros evangelhos que Marcos, João ou Mateus escreveu, tá? Então a gente tem em Lucas 600 versículos a mais. Se você quiser anotar aí, tá bom? São 600 versículos a mais. Então ele fez, quando ele escreveu a Teófilo, que a gente já falou que Teófilo provavelmente era uma pessoa do governo romano que queria saber mais sobre Jesus. Então Lucas ele fez essa investigação minuciosa para poder escrever. Tanto é que no próprio Evangelho segundo Lucas, ele escrevia também a Teófilo, e ele diz agora no capítulo 1, versículo 1 de Atos, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, o primeiro tratado, o livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, e agora esse segundo, Atos dos Apóstolos, tá? Uma coisa que a gente tem que entender também, algumas pessoas acham que pelo livro de Atos ser uma narrativa, eles não servem, por exemplo, como fonte de doutrina. Ora, se o livro de Atos não serve como fonte de doutrina, então a gente não pode ler Gênesis, porque Gênesis fala da queda do homem, fala sobre toda a trajetória de Jesus que ia pisar a cabeça da serpente, e a gente já entende mais na frente o que significava isso, ou o que significa isso. E então o livro de Gênesis também não serve como narrativa, se o livro de Atos não serve, tá bom? Então isso daí é um pensamento errôneo que muitas pessoas têm das Escrituras. Não só o livro de Atos, mas nós temos outras narrativas na Bíblia que nos servem de parâmetros também como doutrina. E nós vamos chegar mais à frente, principalmente a gente vai estudar esse livro numa perspectiva de uma teologia pentecostal,
principalmente quando a gente fala no fundamento que nós temos do batismo no Espírito Santo, tá bom? De falar em línguas, a gente vai chegar lá. Eu sei que esse assunto muita gente discorda, mas da forma que as Assembleias de Deus e outras igrejas pentecostais pregam, está fundamentado 100% na Bíblia. E é isso que eu quero mostrar a você aqui. Não é uma doutrina que a Igreja Assembleia de Deus ou outras pentecostais inventaram. Não, essa doutrina ela está totalmente na Bíblia. Enfim, nós devemos lembrar que originalmente Atos dos Apóstolos é um livro integrado ao Evangelho segundo Lucas. Destinatário do livro a gente já falou, foi Teófilo, tá bom? E esse livro foi escrito, segundo alguns comentaristas, alguns datam entre 65 e 80, outros já datam entre 70 e 90 antes de Cristo, mais ou menos nessa época aí. Ele não tem uma data específica certa, tá bom? Verifiquei mais de uns 6 comentários e a gente tem aqui bons comentários bíblicos. Eu posso dizer assim, um dos melhores do mundo que se produziu até hoje, e sempre vai haver alguma divergência teológica. Então essa data fica mais ou menos entre essas que eu já falei aí para você. Olha só, gente, vamos aqui prosseguir. Eu vou pedir a irmã Simone agora para ler alguns versículos. Lê para a gente o versículo 2. O versículo 1 a gente já falou que Lucas disse o seguinte: fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca das coisas que Jesus não só começou a fazer, como a ensinar. Essas coisas você já sabe que estão escritas nos evangelhos. Já mencionei também que Lucas tem 600 versículos a mais, coisas novas. Tá legal? Para que você possa ver. Então vamos ao versículo de número 2, que eu queria comentar uma coisa também para vocês. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então assim, ele foi recebido em cima onde? No céu. A gente sabe que Jesus, ele, depois de cumprir seu sacrifício e todas essas coisas, ele se apresentou ao Senhor nosso Deus. A Bíblia fala hoje que Cristo está assentado à direita de Deus. A direita, na verdade, até nos costumes antigos romanos, principalmente, e de outras nações aqui da terra, se sentar à direita significa uma posição de honra. Alguém que se assentava à direita de um rei, por exemplo, apesar que Jesus também é rei, mas Jesus se assentou à direita de Deus, isso quer dizer que ele se assentou para reinar. Ele não se assentou ali à direita de Deus para ficar só olhando o que está passando na terra, recebendo orações. Não, ele se assentou ali para reinar. Então Jesus foi recebido. A gente vai ler aqui até um versículo, Salmos de número 110, versículo de número 1, e em paralelo também Mateus 22, 44, fala sobre essa mesma coisa, de que Jesus ele foi recebido em cima e ele se assentou para reinar com Deus. Jesus reina. Essa é uma expressão que a gente pode dizer. Jesus reina. Salmos, lê para mim. 110:1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Então é isso aí. Jesus está sentado à direita de Deus. Está lembrado de Estevão? A gente poderia abrir também aqui esse texto. Que Estevão ele estava sendo apedrejado e de repente ele olha o céu aberto. Ele vê quem? Ele já vê Jesus de pé à direita de Deus. É uma passagem muito linda desse primeiro mártir que a gente vai encontrar mais à frente aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Mas Jesus está ali à direita de Deus. Prossiga no versículo 3, lê novamente o versículo 3, só para a gente deixar aqui bem firmado. De Atos? Que a gente ainda tem mais uma expressão aqui, Atos capítulo 1, versículo 13, a gente tem uma expressão aqui também bem interessante. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, reino de Deus, um assunto até pouco falado, reino de Deus. Reino de Deus é uma palavra grega, basileia, que significa
reino de Deus, tá bom? E essa palavra, por exemplo, ela aparece 144 vezes só no Novo Testamento. Ela aparece também no Antigo Testamento. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, a Bíblia fala que o reino de Deus já está dentro de nós. Então, o reino de Deus, ele é interno, tá bom? Ele é interno, ele é totalmente interno. É claro que a gente vai ver, eu acabei de dar um estudo agora há pouco para os nossos irmãos da Assembleia de Deus Vinho Novo, que se vocês estiverem nos vendo, vão ver depois, um abraço para vocês, sobre Apocalipse. A gente vai ver lá no milênio também, o próprio Jesus reinando aqui na terra, mas aqui Jesus está falando sobre justamente o reino de Deus. O reino de Deus está em todas as escrituras, ele foi revelado progressivamente. A palavra grega basileia, ela aparece 144 vezes nas escrituras e significa reino de Deus, tá bom? Agora você pensa o que não é o reino de Deus. Já pensou aí o que não é o reino de Deus? Então, o que não é o reino de Deus, coisas ruins. O reino de Deus geralmente é paz, alegria, amor, é justiça, tá bom? Uma coisa bem interessante que a frase reino de Deus está dentro de vós, Jesus disse, não é? Você vai ler em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, que a frase o reino de Deus está dentro de vós, significa que o governo de Deus na presente era é essencialmente espiritual. Essa declaração de Jesus ensina que em seu estágio presente, o reino de Deus se encontra naquele coração que reconhece verdadeiramente que Jesus é o Senhor. Então Jesus, como rei, ele reina em nosso coração, e como ele reina em nosso coração, você vê, por exemplo, nos países hoje, não sei se todos, principalmente que tem lá uma rainha ou tem um rei, principalmente hoje na Inglaterra, quem realmente manda, né, que faz as coisas é o primeiro-ministro. Mas nós não somos primeiro-ministros, tá? Jesus, quando ele reina no nosso coração, ele deve reinar no nosso coração para que esse reino possa transparecer aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E a igreja, ela tem a missão de proclamar esse reino, assim como em todo Atos dos Apóstolos, você vai ver sempre repetindo. Por exemplo, Filipe pregava a respeito do reino de Deus. Então, muita coisa que hoje se prega por aí não tem nada a ver com o reino de Deus, tá? Não tem nada a ver com o reino de Deus. Muita coisa hoje que você ouve por aí é só invenção humana, mas não tem nenhuma base bíblica. Vamos prosseguir aí, versículo de número 4. Atos capítulo 1, versículo 4. Sim, pode ler só o 4, só alguns que a gente vai pontear. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Então a promessa do Pai, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, deixa eu ver se eu acho a minha Bíblia aqui. Deixa eu pegar a minha Bíblia, isso. Apesar de eu ler em outras Bíblias, mas na nossa a gente acha até, tem várias coisas aqui que estão marcadas. Eu queria ter com você aqui. Vamos lá, nós lemos aqui o versículo 4, né? Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, dele de mim ouviste. Porque na verdade, aí seria o 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E aqui a gente já vai começando a finalizar, porque a gente vai falar mais sobre isso no capítulo 2, na descida do Espírito Santo, mas eu não posso dizer para você o que é batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. E só pode ser revestido quem está o quê? Quem está vestido. Batismo no Espírito Santo é um revestimento, é uma capacitação que Deus dá ao crente, principalmente para testemunhar, para falar dele. A igreja do primeiro século, essa igreja que a gente está falando aqui, ela não teria talvez a menor condições de fazer o que ela fez sem a ajuda do Espírito Santo.
A gente vai ver isso por todo o livro de Atos. Por isso que eu falei que o livro também pode ser chamado Atos do Espírito Santo, ou Atos do Espírito Santo através dos homens apostólicos e outras pessoas também. Então, a igreja ela estava esperando esse revestimento do poder, tá bom? Dunamis. Lembre-se que eu já disse que ninguém pode ser revestido sem antes estar vestido. Vestido de quê? De uma vestidura espiritual que você alcança ela quando você é batizado no corpo de Cristo. Isso aí é um outro batismo que mais na frente a gente vai ver lá em Atos 2 novamente, que eu vou repetir, tá? Eu vou falar da descida do Espírito Santo, mas eu vou depois te dar uma outra passagem para mostrar a diferença de batismos com o Espírito Santo, também dos dons do Espírito Santo. Agora, a pessoa também ela é batizada no corpo de Cristo, tá bom? Batizada no corpo de Cristo. Quando a pessoa aceita Jesus, a Bíblia fala lá em Efésios que ela está morta em seus delitos e pecados. Aí ela vai, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia fala que praticamente ela nasce de novo. Deus tira ela das trevas e traz ela para a sua maravilhosa luz. A partir desse momento que Jesus a recebe, ela é batizada no corpo do Senhor. Ela é selada com o Espírito Santo. Isso também significa um batismo. A palavra batismo significa imergir ou imersão. Mas aqui, no batismo com o Espírito Santo, nesse texto que nós estamos lendo, tá bom? Serão batizados com o Espírito Santo não muitos depois desses dias. Então, o Espírito Santo a gente vai ver mais tarde no livro, nesse livro de Atos, capítulo 2. É interessante que essa questão do batismo no Espírito Santo, no Antigo Testamento, lembra que eu disse que o que Deus está fazendo aqui em Atos, o que Deus está fazendo no Novo Testamento, é algo que ele já começou a fazer no Antigo Testamento. E ele veio progressivamente revelando aquilo que ele queria fazer. E eu vou mostrar para você, provando aqui na Bíblia. A gente já sabe dos textos que o próprio Lucas escreveu, João também escreveu, que já era a promessa do Pai. Mas eu quero dar para você um exemplo de como o Espírito Santo usava já as pessoas lá no Antigo Testamento. E a gente vai lá para Números, lá para a época de Moisés, Números, no capítulo 11, do versículo 14 ao 17, a gente vai ver aqui um texto interessante. E você vai ver que sempre quando o Espírito Santo usava essas pessoas, tá bom? Sempre ia haver uma elocução, isso é, eles, entre aspas, profetizavam. Então, isso está ligado a palavras. E a gente vai ver mais isso, a gente vai ver isso mais na frente, em Atos 2, que eu vou explicar também, tá bom? Sobre o profetismo. Números capítulo 11, pode ler para mim, do 14 ao 17. Vamos lá. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Se te tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Até o 17? Sim. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo de seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. Então Moisés aqui, praticamente, era um portador do Espírito Santo. A gente sabe que no Antigo Testamento o Espírito vinha sobre pessoas, as usava e depois ele às vezes se retirava. Um exemplo, você está lembrado quando Davi pecou? Aí Davi disse assim: Senhor, que o teu Espírito não me abandone, não me deixe sem o teu Espírito. Porque Davi, ele foi usado por Deus. E nós temos aqui uma referência sobre isso, para que você não esqueça. Não só Davi, como antes de Davi, o próprio Saul.
Vamos ler aqui, deixa eu ver aqui. Salmo 51:11, que é essa expressão que eu falei para você. Salmos 51, versículo 11. Olha só o que Davi diz. Isso lá no Antigo Testamento, tá bom? Falando do Espírito. Você viu aqui que Moisés era um homem que tinha esse Espírito de Deus, porque ele não estava já aguentando levar a carga do povo. A Bíblia diz que Deus retirou do Espírito dele e deu para outros homens. Se você acompanha a história, tinha duas pessoas que não estavam ali perto, e elas também receberam também esse poder. Então lembre-se de que eu estou falando de que o que Deus vai fazer lá em Atos 2, tá bom? Ele já estava começando a mostrar como seria lá no Antigo Testamento. Lê essa passagem para mim de 51:11 sim, só. Salmo 51:11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha só o que Davi falou. A gente sabe que Davi foi ungido pelo profeta Samuel, e antes dele, a gente não precisa ler para não tomar muito tempo aqui, você pode ler 1 Samuel 9, versículo 16, também capítulo 10, versículo 1, 1 Samuel capítulo 10, do 5 ao 7, e também o versículo 9, 1 Samuel capítulo 16, o versículo 13, e essa passagem que eu falei para você também pode ler, Salmo 51:11. Nós temos ainda uma outra passagem, vou pedir minha esposa para ler aqui, Êxodo capítulo 31, do 2 ao 6, que fala sobre a construção do tabernáculo, onde o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, também capacitou homens para estarem fazendo aquela obra de Deus, que era a construção do tabernáculo. E a gente teve uma oportunidade de estar estudando sobre o tabernáculo na escola dominical, onde a gente ministra na nossa igreja, onde nós congregamos, né, porque a gente congrega numa igreja. Não estamos lá por causa desse momento de pandemia, mas foi muito gostoso ministrar essa lição. Então a gente vai ver aqui, Êxodo capítulo 31, do versículo 2 ao 6. Olha só o que o Espírito de Deus, lá no Antigo Testamento, fez com esses homens. Eis que eu tenho chamado por nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e os enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre e em lavramento de pedras, para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em todo labor. E eis que eu tenho posto com ele o Aholiabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. Até 6, né? Até aí tá bom. Então a gente viu aqui também, como eu já disse, esses dois homens foram capacitados pelo Espírito Santo lá no Antigo Testamento para estarem fazendo a obra de Deus. Então você já deve estar imaginando de que é impossível hoje a gente querer fazer a obra de Deus sem a companhia do Espírito Santo. Não tem como, tá? Não tem como. A igreja hoje, dos dias de hoje, ela não vai avançar sem o acompanhamento, sem a entrega, sem a dependência do Espírito Santo. Por toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, nesses textos que nós estamos lendo, Deus tem se utilizado do seu Espírito para poder estar fazendo com que pessoas sejam capacitadas para estarem fazendo a sua obra. Então a igreja não vai avançar de uma maneira sólida, de uma maneira eficaz, de uma maneira dentro da vontade de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Já disse que por todo o livro de Atos, nós vamos ver o Espírito Santo se utilizando de pessoas. Então que eu e você, todos nós, possamos ser canais desse Espírito para que nós possamos estar fazendo a obra de Deus. Aí você vai ver que as coisas vão fluir bem melhor. Você vai ver que o engano não vai ficar escondido quando a gente dá vazão, quando a gente se entrega ao Espírito. Não é que vai haver novas revelações, mas as coisas ocultas, elas aparecem quando a gente dá
mais vazão ao Espírito Santo, tá bom? A gente não precisa ficar forçando barra, não é? Como a gente vê, às vezes a pessoa forçando barra no final de culto, ou no início, ou no meio do culto. Não, se a gente deixar o Espírito Santo fluir, e a Bíblia fala que ele é um vento, ele é como um vento que também sopra onde quer. Quando o Espírito flui, a gente não precisa ficar forçando barra de nada. As coisas fluem naturalmente. Se é uma dificuldade hoje que a gente tem, é justamente por causa disso. E você talvez não saiba, mas graças a Deus eu sou evangélico desde o nascimento. Claro que depois eu passei a ter uma percepção onde eu realmente escolhi, entre aspas, a servir ao Senhor, apesar que a Bíblia diz que é Ele que também nos escolhe. Então, mas eu tenho a decisão de querer ou não querer também seguir a Cristo. Então, a partir desse momento, eu posso dizer assim que eu fui um cristão, mas nasci em berço evangélico, e graças a Deus nunca me desviei. Fui criado na igreja, especificamente na Assembleia de Deus de Petrópolis, e não só eu, mas quem é da minha época, né, a gente sabe como era o mover do Espírito algum tempo atrás, algumas décadas atrás, sem a gente ter bons teólogos, sem a gente ter nenhum aparato de teologia, principalmente seminários, sabe? E a gente via como homens de Deus simples, sem saber ler, sem saber falar direito, sem saber escrever direito, e esses homens, eles fizeram a obra, principalmente no pentecostalismo, que muita gente aí fala mal, né? Muita gente fala mal do pentecostalismo, mas eu quero dizer para você que se não fosse o pentecostalismo, o evangelho não estaria, vou falar aqui de Brasil, o evangelho não estaria em um montão de lugares do Brasil. Em 2014, na Copa do Mundo, me lembro que foi feita uma propaganda de uma certa cerveja e falou que essa cerveja estava chegando em todos os lugares do Brasil. E me lembro quando passou a propaganda dessa tal cerveja, quando passou ali do lado de um bar, o que tinha ali quase do lado de um bar? Uma igreja Assembleia de Deus, lá na Amazônia, lá no meio do mato, entendeu? Então assim, a Assembleia de Deus, depois a gente vai falar um pouquinho dessa história, principalmente quando chegar em Atos 2, é uma igreja que eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo tem usado também para poder estar fazendo a sua obra. E se você também não sabe, essa história do pentecostalismo, o pentecostalismo ele remonta a Rua Azusa, aquela história que a gente conhece de William Seymour, remonta bem antes disso. Ali, com William Seymour, aquilo ali na verdade foi um estouro, quando na verdade estourou, mas depois eu vou passar para você a data, vamos esperar chegar em Atos 2, de que o pentecostalismo remonta, muito antes de acontecer aquilo ali, já tinha alguns pontos de pentecostalismo. É onde Deus, na verdade, através do seu Espírito, usou homens e mulheres para poderem estar fazendo a sua obra, tá bom? Então, gente, não tem como fazer a obra sem o Espírito Santo. Naquela época, nos Estados Unidos, as mulheres brancas, geralmente, elas tinham empregadas negras que trabalhavam em suas casas e elas tinham problemas no seu casamento, e aí essas irmãs negras, elas frequentavam o círculo de oração e chegavam para trabalhar na casa das caucasianas, e elas tinham lá problema no seu casamento. De repente essa empregada orava e Deus restaurava o casamento dela ali, e as mulheres brancas começaram a ir também para o círculo de oração, recebendo a Jesus como Senhor. Isso tudo aí na obra do pentecostalismo, na obra da Assembleia de Deus. E a gente sabe que outras denominações históricas, por exemplo, não deram essa chance. Algumas denominações, não quero aqui citar o nome por ética, mas lá só falava quem tinha estudo, lá só falava quem tinha perfil, tá bom? Jamais uma pessoa que não sabia ler, escrever. Se fosse, por exemplo, lá onde a Assembleia de Deus nasceu, você vai ver que as pessoas de lá eram camponeses, né? Eu tenho aqui o testemunho de um pastor que era agricultor, mas Deus usava ele poderosamente. E quem usava? Um homem que não sabia ler, que não sabia escrever, que não sabia falar direito, mas quando pregava, Deus batizava no Espírito Santo. Quando pregava, Deus revelava. Eu me lembro de um pastor na minha congregação onde eu congrego, em Correios, me lembro do nome dele, Antônio Silva. Me lembro quando a gente era jovem e fazia as coisas erradas, e outras pessoas também. Esse pastor, ele era cego, ele não tinha visão, só conseguia ouvir bastante, conseguia ouvir bem.
Mas me lembro de um dia, minhas tias também contam muito isso, de que ele estava no púlpito sentado e falou assim com o obreiro que estava na porta: meu irmão, vem cá, olha, o irmão tal está vindo lá na ponte de Correias. Está vindo lá na ponte de Correias. Você fala para ele que quando ele entrar aqui na igreja para vir conversar comigo. Naquela época não se tinha gabinete na igreja, mas o pastor chamava as pessoas no cantinho assim. Fala com ele, assim que ele entrar aí, manda ele vir conversar comigo, porque Deus tem algo que me deu para eu poder falar com ele. O que eu quero destacar aqui? Que esse pastor era cego, tá bom? O irmão estava vindo lá na ponte de Correios e o obreiro foi lá ver se o irmão vinha mesmo. O irmão vinha lá na ponte de Correios. Olha, não tinha telefone para ninguém ligar. Quem é que deu essa visão a esse pastor? O Espírito Santo. Então, já naquela época, mesmo sem estudo, sem nada, o Espírito Santo usava esses homens. E hoje, apesar da gente ter todo estudo, todo aparato teológico, né? A gente consegue hoje ler um pouquinho do grego, um pouquinho do hebraico, interpretar, mas olha, ninguém se acha nada sem a presença do Espírito Santo. Agora, para a gente terminar, continua lendo para meus versículos aqui. A gente vai ler agora o versículo 6 e 7, né? Eu espero que você esteja sendo edificado por esse estudo que se chama Atos dos Apóstolos. Tá legal? Compartilhe essa live, peça a outras pessoas também para poderem estar ouvindo. Eu tenho certeza de que eles vão ser edificados. Vamos aqui prosseguir para a gente terminar. Temos 10 minutos, porque já vai começar os cultos, né, das igrejas. Eu quero que você assista a live da sua igreja, assim como eu vou assistir da congregação da igreja que eu também pertenço. Então vamos lá. Aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Para aí. Então os discípulos, eles tinham uma compreensão também errada. Você lembra que Jesus, lembrei, Pedro, está lembrado quando Pedro cortou ali a orelha daquele servo? E tem um livro que diz que o nome dele era Malco, e foram prender Jesus, e Pedro sacou da espada, estava pensando que o reino de Deus, estavam esperando que Jesus era aquele Messias que ia tirar eles do jugo romano. Aí ele arranca a espada e mete na orelha de Malco. Na verdade, ele não queria cortar a orelha, ele queria logo rachar o camarada no meio, né? Aí Jesus fala: ô Pedro, para aí. Então, na verdade, os discípulos até aqui, e mais na frente um pouco a gente ainda vai ver que eles tinham uma compreensão ainda meio que errada de reino de Deus. Eles tinham uma compreensão ainda meio errada. Então por isso que Jesus estava ali ajustando as coisas, estava ensinando, e a gente vai ver por toda a caminhada de Atos dos Apóstolos e até mais na frente nas epístolas, as coisas ainda sendo organizadas na igreja para que todos pudessem entender, na verdade, qual era o verdadeiro propósito de Deus. Então, aqui a gente vê que esse restaurar o reino, o importante não é perguntar sobre o futuro, que eles perguntaram, mas compartilhar o reino espiritual. Essa é outra ênfase do livro de Atos, como nós veremos à frente. Então, mais na frente a gente vai falar mais um pouquinho ainda sobre esse reino de Deus. Qual versículo agora, para a gente terminar? Versículo 7. E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Pode seguindo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então olha só, ser-me-eis o que? Testemunho. Quando alguém está, se você for chamado para testemunhar diante de um juiz, num tribunal, você vai ser uma testemunha, ou eu vou ser uma testemunha. Então você vai ser testemunha de quê? Provavelmente do que você viu ou você também ouviu. Só que essa palavra testemunha também significa mártir. E a gente vai ver por todo o livro, por todo o livro e também na história em geral, né? O primeiro mártir, eu já disse para você que foi Estevão, aqui dentro do livro de Atos. A gente vai ver na história paralela também que outras pessoas morreram por causa do Evangelho. Então, um dos significados dessa palavra testemunha também significa mártir, ou morrer
pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo, como disse a irmã Simone aqui. E você vai ver que talvez nesse momento que nós estamos falando aqui agora, algumas pessoas talvez estejam morrendo por causa do Evangelho, tá bom? Então, somos testemunhas de Cristo. Pode seguir, irmã Simone. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago e João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Aqui nesse versículo 14, nós estamos vendo, por exemplo, a última menção de Maria, mãe de Jesus. A partir daqui você não vê mais mencionando Maria, mãe de Jesus. Por alguma causa, Deus resolveu ocultá-la. Alguns historiadores dizem que talvez João esteve com ela lá na cidade de Éfeso e talvez ela morreu lá em Éfeso, né? Quando a gente estudaria a carta dos Apocalipse, alguns comentários bíblicos, eu cheguei a ler sobre isso, mas na verdade não tem na Bíblia. Mas o que tem na Bíblia é que no versículo 14, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e também com seus irmãos. Então estavam todos ali no cenáculo, que era uma casa no alto, né, onde subia uma escada, estavam no alto, estavam todos ali esperando. Agora, para a gente finalizar, porque a próxima vez que eu voltar, eu quero falar do capítulo de número 2, onde a gente vai falar sobre a descida do Espírito Santo. Aí diz assim o 15, olha, eu vou ler, a irmã Simone vai ler outro, tá bom? Eu leio 15, ímpar você ler os pares. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Então, nesse cenáculo, reunidos, os apóstolos, as mulheres e mais Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus, somavam ali um total de quase 120 pessoas. 16. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Bom, a gente vai terminar aqui. Se você for ler agora até o versículo 16, você vai ver que foi a substituição de Judas. Até então estavam ali os 11 discípulos e Judas tinha se enforcado e precisava fazer a escolha de um outro discípulo, Até o tá 26, bom? Né? A gente vai ler seria até o 26. Então, olha só, o 21 diz, é necessário, pois que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu de nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Então, Jesus tinha os 12, que foram os escolhidos dele, mas tinha outras pessoas que seguiam Jesus. Não só os 12 discípulos que a Bíblia aqui menciona. A Bíblia fala que tinha mulheres. Há um versículo, depois eu vou trazer para você, que o texto chama de discípulas. Então não só discípulos, mas também discípulas. Tá bom? Isso. Um montão de mulher que depois eu vou deixar especificamente para minha esposa estar falando das mulheres, tá bom? E depois a gente vai dentro desse texto aqui também falar um pouquinho sobre a obra das mulheres
na obra do Senhor, porque não é só os homens, né? Apesar de que o povo judeu era um povo que não dava muita importância para as mulheres, foi Jesus que veio restaurar isso praticamente, e até hoje parece que às vezes em algumas áreas ainda há um certo machismo, mas quando Joel fez a promessa, disse que o Espírito viria sobre todos, né? Masculino, né? Feminino, todos os gêneros humanos, que são 2 só. A Bíblia fala que o Espírito veio sobre todos, sobre o homem, sobre a mulher. Então Deus usa homem e Deus também usa mulher, como está registrado nas Escrituras, tá bom? Do jeito que está registrado nas Escrituras é o que está escrito aqui. E eu não vou passar do que diz as Escrituras. Mas aqui, olha, versículo 23. Apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Leu 24, 25 e 26 para mim. A gente vai terminar aqui agora, hein? E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhes sortes, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado como 11 apóstolos. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos, tornando o 12º apóstolo. Ué, e Paulo, como é que fica nessa história? Um outro assunto, tá bom? Deus chamou Paulo depois. Então, esse Matias, gente, ele entrou no lugar de quem? No lugar de Judas. Não precisa falar aqui nem mencionar Judas, que a gente sabe o que aconteceu com ele, tá bom? Eu espero que vocês tenham apreciado. Muita gente não está vendo agora ao vivo, muita gente vai ver depois, mas isso vai ficar gravado aí no Facebook, a gente vai colocar também no YouTube, e qualquer comentário você pode deixar aqui embaixo, tá? Que a gente pode estar respondendo, e qualquer dúvida, tá? Na palavra de Deus não pode haver dúvida, porque as que tiverem estão em Deuteronômio 29 e 29, aquelas coisas que estão escondidas. Mas esse livro é um livro fácil de interpretação. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Termino aqui dizendo: a igreja dos nossos dias não pode viver sem a presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que veio para glorificar a Cristo através da nossa vida. É o Espírito Santo que está presente em nós, para que Cristo em nós, através dele, possa estar fazendo a obra de cura, de libertação, de salvação, enfim, da proclamação do Evangelho, tanto a homens como também a mulheres, diversas mulheres aí que Deus também tem usado na sua obra. Então, Atos dos Apóstolos é um livro que conta a história do início da igreja, não só geralmente de Jerusalém até Roma, mas hoje esse livro continua através de nós. Você vai ver que nele não tem a bênção apostólica. Deus continua fazendo através de nós. Eu vou agora me despedir, tá bom? Vou pedir minha esposa para estar fazendo uma oração e a gente encerra por aqui. Em breve, nessa semana, quem sabe, de repente até amanhã, a gente volta com o capítulo de número 2. Convide outras pessoas para poderem estar também acompanhando esse tema gostoso de estudar. A gente vai começar falando sobre a descida do Espírito Santo. O que é aquele falar em línguas ali? O que é batismo com o Espírito Santo? Todas as pessoas são batizadas no Espírito Santo? Todas as pessoas falam em línguas? Quem vai responder é a Bíblia. Por isso que o nome do nosso portal é A Luz da Bíblia. A Bíblia responde. Deus abençoe sua vida e sua família. Amém. Senhor amado, graças te damos mais uma vez, Senhor, de estar aqui aprendendo a Tua Palavra. Sei, Senhor, que cada um, Senhor, que esteve aprendendo, sei que Tu estás trabalhando no coração e na mente. Muitos dizem, eu não guardo, eu não consigo gravar, mas Tu, Espírito Santo, com Teu poder, com a Tua graça, pode, Pai, gravar no coração e na mente de cada um, Senhor. Porque vai ter uma hora, um momento certo de falar a Tua Palavra e Tu lembrarás aquilo que estudamos, aquilo que Tu tens nos ensinado, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça. Amém. Gente, até a próxima então. Eu pretendo trazer amanhã, por volta das 19 horas, o capítulo 2. A gente vai estar anunciando aqui no portal. Se você quiser acompanhar, acompanhe.
e convide outras pessoas também, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Estamos juntos aqui em Atos dos Apóstolos. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía?